Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fernando Taironi. O meu, Rafael Lorenzoni. E antes da gente começar, não esquece de deixar o like, compartilhar todas as redes sociais do Inloco, né? O Inloco é um podcast, tudo voltado para arquitetura, construção civil e... arquitetura. E assim vai. E hoje é nosso episódio número 3, né? Isso. Quem não assistiu, assiste lá, né? Divulgamos na semana passada com o Rodinei. Isso, e o nosso primeiro, né? O nosso primeiro também, apresentação, E assim um pouco vai. mais sobre nós e hoje a gente está com um convidado aqui mais especial, né? É, exatamente. Então, se quiser falar um pouquinho sobre você, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, gente. Meu nome é Fabiano, eu sou da Talk House, uma empresa especializada em automação residencial e áudio e vídeo. Né? Estamos aí há 10 anos no mercado de Sorocaba, atendendo muitos clientes de região. É a hora que a gente mete o pau aqui agora, né? Falar sobre automação e assim vai. Vamos chamar ele. A gente falou no primeiro episódio aqui que a gente ia tocar um pouquinho no assunto de automação e tá aí, né? Exatamente. Então vamos lá. Manda a primeira pergunta aí, né? Uma conversa, mas tem que começar com uma pergunta. Vamos lá. Vamos puxar. Bom, uma das primeiras coisas que a gente estava falando aqui, né? O que abrange a automação? Hoje a pessoa fala assim, pô, automação. A gente viu uma questão assim que até casas de médio alto padrão, o pessoal fala assim, pô, casa assim assado, 3 suítes, tal, e automação. Então hoje a automação tem sido valorizada e a gente queria entender um pouco mais o que cabe dentro da automação, o que engloba a automação. Bom, nós podemos automatizar praticamente tudo que está ligado na rede elétrica dentro de uma residência. Mas os principais itens que o pessoal costuma automatizar é iluminação, áudio e vídeo, ar-condicionado, persianas e cortineiros motorizados. Daí vai lareira, piscina, irrigação, portas automáticas, janelas automáticas e por aí vai. Quando você fala, por exemplo, o ar-condicionado, já trabalhei com ar-condicionado um tempo com a minha família lá em Minas, câmara fria, essa parte assim, de climatização. E o equipamento de ar-condicionado ele tem que ser específico? Não. Pode ser qualquer equipamento. É instalado algum... Nós instalamos simplesmente um emissor de infravermelho perto do equipamento para poder emitir o sinal e controlar. Você consegue passar para o computador, para o tablet ou para o smartphone todas as funções do ar-condicionado e você passa a ter um segundo controle daquele equipamento. Tá, entendi. Então qualquer equipamento hoje que for elétrico ali, você Sim, consegue... nós temos clientes que têm cafeteira automatizada, já automatizamos geladeira. São casos específicos, casos pontuais. Mas tem alguma empresa que você pega e fala, putz, essa vai dar dor de cabeça? Já aconteceu? Não tem. Nesse caso, nada influencia. O cara falar assim, vou pensar em automação, ele não precisa pensar numa marca que está envolvida. Pode ser qualquer marca de ar-condicionado, por exemplo, que nós conseguimos fazer a automação dele. Se vier dar problema é do equipamento e não da automação que vai ser feita nele. Sim. Tá. Mas a gente consegue pegar o código serial para jogar dentro da programação da automação e fazer o controle. Isso aí pode ter alguma questão de garantia de equipamento? Não interfere em nada, tá? Não. Putz, estragou um ar-condicionado, a marca Samsung ou Midea, entre outros aí, fala, pô, a gente não vai cobrir porque ele foi automatizado, fez algum A automação não mexe no sistema na parte dele. elétrica, na parte de equipamentos do ar-condicionado. Tá. É simplesmente um emissor de infravermelho que nós colamos lá no ar-condicionado para poder emitir o controle através de um celular, por exemplo. Tá, não só do ar, como todos os outros equipamentos, televisão, Blu-ray, o receiver. Só para entender, ele fica entre a rede elétrica e o equipamento ou ele fica direto no equipamento? Direto no equipamento. Entendi. Direto no equipamento. Faz sentido. Tá. Não, legal. Como eu falei, né, a gente vê que isso aí está crescendo, a parte de automação, a gente acredita que tem muito campo ainda para isso. Uma das coisas foi que a gente tinha visto o público, né? Hoje, ainda infelizmente, ele não é um público, ele não é acessível, vamos dizer, ao grande público, né? A gente vê que o pessoal tem procurado arquiteto, tem procurado engenheiro, o pessoal está tomando um pouco de conhecimento, se planejando e tal. Assim, o que pode ser feito para isso aí ser voltado, vamos dizer, para esse grande público? Vamos dizer, um classe C, casa de abrir a gama da 100 automação. metros quadrados. O que a gente pode englobar assim, se a pessoa se planejar direitinho? É possível
a gente colocar uma automação numa casa? É viável a gente colocar uma automação numa casa assim, 150 metros quadrados, alguma coisa assim? É viável, hoje é viável. Há 10 anos atrás, quando nós iniciamos, né, o público era o AAA. Casas de altíssimo padrão, as automações eram caras, né? Mas com o passar do tempo, o mercado foi amadurecendo. Hoje, o cliente consegue, numa casa de 150 metros quadrados, deixá-la inteira automatizada. Tá? E o custo vai ser acessível, vai representar 3, 4% do valor da obra. Praticamente um valor de projeto, aí se a pessoa fazer todos os projetos, 3 a 5%. 3 a 5%, hoje uma casa de 150 metros, o cara investe aqui uns 300 mil reais para deixar lá para construir. Pronto, Ele vai gastar na automação talvez uns 20, uns 18. Para deixar bem legal, Pra aí, deixar com som um- ambiente, alguma coisa assim? Não, estou falando de automação. Tá. Né? Se ele quiser a parte de sonorização ambiente, sala de cinema, aí é investimento à É um parte. pouco maior. O investimento é um pouco Tá. maior porque você tem os equipamentos, você tem a caixa acústica, tem receiver, tem subwoofer, Entendi. né? Então esse investimento é à parte. Tá. Mas para automatizar a casa inteira, inclusive se ele já tiver esses equipamentos de áudio e vídeo, o cliente gasta aí, vamos colocar 20 mil reais no máximo, numa casa de 150 metros quadrados. Isso é uma valorização, né? Como a gente Valoriza. comentou, para as casas de alto padrão hoje em dia já estão sendo valorizadas, né? Então, feita automação assim, esse assado. Sim, você uma controla casa de isso. alto padrão, né, que está nascendo hoje e não for previsto o sistema de automação para ela, ela já nasce defasada. É um né? elefante branco. É um elefante branco, porque daqui a 5 anos, quando aquele cliente quiser trocar por uma casa melhor, Ele vai fazer diferença. ele vai fazer diferença na hora de vender. Entendi. Isso daí é uma valorização igual um carro elétrico hoje em dia. Sim. Quem tem essa possibilidade de ir pro elétrico é melhor porque vai ser mais rentável no Vai ser no futuro, vai ser mais rentável, igual a energia fotovoltaica. Né? Hoje você Vem gasta, crescendo. vem crescendo, o valor está diminuindo, o valor das instalações está caindo e o público está aumentando. E competitividade, né, também, né? Competitividade de mercado, talvez. Será que falta competitividade de mercado na automação? Olha, Por isso, aumentou talvez. muita quantidade de fabricantes e distribuidores no mercado nacional nos últimos anos. Né? Antes, a maioria, para não falar todos os sistemas, eram importados. Nós importamos sistemas de automação dos Estados Unidos durante muitos anos. Hoje nós temos o nosso próprio, da Talk House, e eu sou representante de mais 2 empresas. Né, para oferecer a melhor oportunidade, o melhor produto para o nosso cliente. Nós estudamos qual é o melhor equipamento e oferecemos aquele equipamento para o cliente, independente se é da minha marca ou não. E isso que barateou bastante dos últimos anos para cá. Barateou bastante. Então tem excelentes marcas nacionais que prestam toda a assistência técnica que você precisa e contempla tudo que você vai precisar dentro da automação, dentro de uma residência. Você tem ideia de quantos de anos que a gente está falando de um caro para um mais acessível hoje em dia? Questão de 5 anos. E era muito assim, um patamar muito diferente? Olha, nós vendimos uma automação para uma casa de 300 metros quadrados há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, em torno de 80, 90 mil reais. Hoje esse valor, com o sistema nacional, ele pode cair para 35, 40. Nossa, é bastante diferença. E isso levando em consideração que o dólar há 5 anos atrás era 2. Né? Hoje em dia... Se você pegar o dólar de 5,60, esse sistema vai para uns 200 mil reais e você faz a automação dessa casa com 40, 45. E aí você a tem conta todas não as fecha. opções em nacional ou você tem muita coisa que ainda não tem ainda? São poucos os itens que você precisa recorrer ao mercado externo. Né? O mercado brasileiro não é um mercado 100% maduro como o mercado americano ou o mercado europeu. Né? Mas a integração está cada vez mais fácil, está chegando mais rápido a tecnologia até o nosso território, então tá fácil a integração. Então é difícil você arrumar alguma coisa que não tem no Brasil, tem que importar. E a grande maioria é equipamento, não tem nada de fiação diferente, não tem nada, né? É equipamento. Não, é equipamento. Tá. A fiação de automação ou é cabo de rede, ou cabo de elétrica. E é mundialmente padrão, né? É padrão. É padrão. Então facilita muito. Cabo de já. rede, o CAT5 ou CAT6, então não tem muito o que Se fugir. tivesse diferença que nem os plugs de tomada, já Não, lascava tudo. aí ia ser complicado. Mas quando nós importávamos o sistema americano, lá o sistema é 2P mais T, né? Então tinha que fazer adaptação na tomada, tal, colocar alguns plugs porque não era compatível.
Mas hoje, cara, a maioria é tudo nacional, então tá tranquilo. E quando é internacional, vem as 10 tomadas, né? Vem 10 tomadas. Para você hoje, escolher qual que é o padrão. Eu tinha um fornecedor que mandava um pacotinho com diferentes plugs e você escolhia, colocava o nacional e descartava o restante. Mas acho que é até interessante para o fornecedor brasileiro, de repente, oferecer para outros países para até baratear melhor e mais, né, no caso, e ter mais qualidade também, né? Sim. Ter um feedback. Quanto mais eles... eu queria que melhorasse aqui. O padrão brasileiro vai cada vez ganhando mais. Sim, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? Um mercado que está crescendo bastante, está amadurecendo. Então eu não duvido nada que logo, logo vai ter empresa nacional exportando essa automação para o Mercosul, para a América Latina, talvez para a África. Você pode citar alguma empresa que é referência hoje em automação no Brasil? Tem a Cenário, que é uma empresa muito boa, muito completa. Nós temos a ControlArt, que é um sistema mais acessível, mais robusto também, é bem eficaz naquilo que eles comprometem e tem um custo acessível muito bom. A Cenário custa um pouco mais elevado, né? Mas os dois atendem perfeitamente. Existem outras marcas. Sim, né? Não, só pra gente ter uma ideia aqui. Mas são essas marcas que a gente costuma trabalhar, então sabe que atende, tem garantia, funciona, não dá dor de cabeça. E a garantia é equivalente? A americana tinha garantia também? É equivalente. A Cenário e a ControlArt são nacionais, então garantia de 1 ano. Entendi. Né? Quando eu importava os equipamentos americanos, lá nos Estados Unidos a garantia era 5 anos e eu dei a mesma garantia para o Brasil, 5 anos. Entendi. Né? Interessante. É de bola. Muito legal. Uma questão que a gente estava até comentando aqui na parte da infraestrutura, né? A gente pensa, você comentou a questão de cabeamento, a questão de Wi-Fi, Bluetooth, a gente comentou alguma coisa assim. E assim, o pessoal hoje está se formando, às vezes eu mesmo aqui não tinha muita noção de automação, né? E até para entender um pouco mais, você quer oferecer um projeto, às vezes você pega um cliente legal aí, quer oferecer um projeto, o cliente tem a visão aberta, né? Tá. Legal, automação, colocar tudo na palma da mão ali, questão de iluminação, sonorização e tudo mais, né? Automatizar a casa, deixar o negócio fazer um projeto legal. Porém, ele não sabe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a infraestrutura. Vamos falar até conduíte, né? Você tem que imaginar depois de tudo rebocado, pintado, revestimento, preciso rasgar uma parede, né? Então, assim, qual que é a infraestrutura? Eu preciso de uma sala técnica, eu preciso de um pequeno quadro ao lado do quadro elétrico, né? Tem um padrão mínimo, né? Qual que é a necessidade mínima, né? Necessidade mínima, né? Para a pessoa projetar ali, pensar em uma infraestrutura, falar, vamos deixar esse espaço aqui, talvez atrás da porta, aqui na lavanderia, né? Alguma coisa assim. Algum cantinho para colocar. Algum cantinho, né? E assim, qual que é a dimensão disso? Precisa ser uma sala ventilada? Tem alguma norma técnica, alguma coisa assim que fale isso, sobre isso? Ou praxe de mercado, né? Eu sou a favor que toda casa de 250 metros para cima deveria ter uma sala técnica. Pode ser no depósito, mas tem que ter um lugar para ficar centralizado toda a parte elétrica, a parte de cabeamento de internet, de TV a cabo e de automação. A infraestrutura varia de acordo com o equipamento que o cliente quiser instalar. Existem sistemas cabeados que é necessário fazer uma estrutura com dutos paralelo à rede elétrica, você colocar um quadro de comando do lado do quadro elétrico para você lançar os cabos, que os cabos vão até os pulsadores, depois você vai trazer o retorno de volta. Existem sistemas de automação que trabalham por radiofrequência. Então você não precisa de uma infraestrutura. Você vai colocando os equipamentos, os módulos, ou na caixinha 4x2 atrás do interruptor, do pulsador, ou no teto de gesso. Vai ter que mexer em alguma coisa? Vai mexer na parte elétrica, porque o módulo está ali, você tem que chegar com o retorno, com a fase com o neutro ali, daqueles circuitos, você tem que chegar com o cabeamento ali. Mas não uma infraestrutura de quebrar alvenaria, por exemplo. Né? Então depende muito do sistema de automação que está sendo oferecido para o cliente, para ele ter uma infraestrutura ou não. Para equipamentos cabeados, é legal ter um quadro de comando, uma sala técnica, porque ele fica muito mais fácil a manutenção caso seja necessária. Né? Então já está tudo ali, o integrador vai lá, olha, está com o equipamento, fazer manutenção, já olha tudo ali e já resolve o problema no local. Não tem que sair caçando pela casa onde está o problema. Tudo centralizado. Está tudo centralizado.
Tá? Tipo, você poderia ter um leitor, por exemplo, deu um problema na casa, você não sabe onde é. Você pluga alguma coisa ali, você lê o sistema, você lê uma rede. Na realidade, você vai ter um mapa do sistema de automação. Tá. Então você fala, estou com um problema na iluminação da Switch Master. Você sabe que a Switch Master, quem está controlando a automação é o módulo 10. Então você vai lá no módulo 10 e já viu o que aconteceu com ele. Tá com problema? Já troca. Faz a troca. É como se fosse uma árvore, então. Isso. Em cada ponto, se der problema, tem uma Exatamente. central. Exatamente. Cada circuito vai ter um equipamento responsável por aquele circuito. Então, não acendeu uma luz da piscina. Então você sabe que o equipamento X controla a iluminação da piscina. Você vai lá, troca. Ou então, às vezes faz um cabo, soltou. faz um reparo, alguma Entendi. coisa e já resolve. Tá. Isso no sistema cabeado. Agora, se o sistema está espalhado pela casa da radiofrequência, então você vai ter também uma planta falando que o equipamento que controla a iluminação da piscina está na lavanderia, por exemplo. Então você já sabe, está com problema na piscina? Vai ali na lavanderia, abre o forro, pega o equipamento, vê qual é o problema e resolve. Quando é radiofrequência, um manda pro outro, como que funciona? Um manda pro outro. É igual como se fosse fio. Um manda pro outro, que manda pro outro, como Isso, que é? um módulo vai se comunicando com o outro, Entendi. forma uma rede de comunicação. Uhum. Então você está ali na Switch Master, você quer apagar a luz da casa inteira. Você aperta um pulsador e ele manda aquele comando para todos os módulos da casa. Então todos eles vão executar aquela ação de apagar a iluminação, por exemplo. É tipo um repetidor, né, de sinal. Isso, repetidor quase um de sinal, repetidor de sinal. O primeiro recebe ali e repassa. Isso, o tá. pulsador, você manda o pulsador, né? Do pulsador vai até o módulo via cabo, Tá. e daí esse outro equipamento já transmite a radiofrequência que desliga tudo. Tá. O pulsador, no caso, seria o aparelho telefone, tablet. Não, o pulsador é igual o interruptor. Tá. Na automação a gente não utiliza muito interruptor, utiliza mais pulsador, igual aquele de campainha. Tá. Sabe? Tem também de cerca elétrica Tem que também, ser né? isso, né? Então é mais pulsador que nós utilizamos. Então, se você tem o pulsador ali, você dá o comando desligar tudo. Né? Ele desliga toda a iluminação da casa, por exemplo. Tá. Uma centralzinha ali no aparelho, praticamente. Quase uma central. Quase uma central. Isso. Existe a central, né? Tá. É o cérebro da casa, o equipamento. Geralmente nós colocamos ele perto de um modem, porque ele precisa do Wi-Fi, às vezes para se comunicar, precisa da internet, porque às vezes a programação pode ficar na nuvem. Existem empresas de automação que deixam a programação da sua residência na nuvem. Então você trocou de dispositivo, fica fácil para você reinstalar no seu... Você só pluga o outro Você só ali. pluga, coloca o e-mail, o seu login e senha e morreu o assunto. Né? Então, geralmente tem essa central que fica perto dos equipamentos eletrônicos. Normalmente é na sala de estar, onde tem televisão, net, ou então no home theater. Né? Mas os módulos estão espalhados pela casa. E você vai controlando de acordo com a sua necessidade, de acordo com o comando que você for executar. Faz as cenas, né? Faz as cenas também. Né? As cenas cheguei, café da manhã, jantar romântico, filme, festa. Que legal. Dá Viagem. pra programar a vida da pessoa ali. Dá para programar tudo, você consegue fazer a programação. Existem sistemas de automação que agora estão permitindo que o usuário faça alteração na programação. Então você vai ali no pulsador, tem uma telinha touch nesse pulsador, você faz a programação ali, tipo de uma festa, de uma iluminação, salva, morreu o assunto. Você não precisa mais de um integrador para ir lá fazer alteração dessa programação. De um técnico. De um técnico. Você consegue. São pequenas coisas, pontuais por ambiente, mas você que consegue. Não demanda nenhum conhecimento muito avançado. Técnico, sim. A chance de você fazer alguma coisa errada é muito pequena. Então, alguns sistemas já estão permitindo isso. O máximo que vai acontecer é não dar certo. O máximo que vai acontecer não dá E certo. você consegue salvar a pessoa à distância? Por exemplo, aconteceu uma configuração que eu não queria. Você consegue ajudar ela à distância? Se o sistema dele de automação permitir, tiver a programação na nuvem, acesso remoto, essas coisas, nós conseguimos. Senão, tem que agendar uma visita. É comum ou não é esse modelo? Não é comum. Não é novidade. Difícil. É novidade, tá? Não é novidade, é um sistema mais caro, né? Mas ele está começando a permitir a integração do usuário final na parte de programação. Entendi. Uma pergunta que eu agora acabei de pensar aqui, formular ela. Você falou que faz 10 anos que está Isso, 10 anos. Vamos dizer que você é pioneiro ainda, há 10 anos atrás. Como que você caiu no mundo da automação? No mundo da automação? É. Cara, eu trabalhava na aviação executiva, eu sou administrador de formação.
né? Trabalhava em Congonhas, daí eu saí da automação e o meu sócio trabalha, a família dele trabalha com automação industrial, predial desde a década de 70. E ele estava abrindo a empresa, nós começamos em Itu, ele estava abrindo a empresa, o escritório tinha acho que 4 meses. E ele estava procurando alguém para gerenciar, cuidar da parte administrativa e técnica, administrativa e financeira, desculpa. Ele ficava com a parte comercial e técnica, ele queria alguém nessa outra parte para gerenciar o dia a dia da empresa. Sim. E eu acabei aceitando o convite, virei sócio dele, né? E daí o tempo passa, o tempo voa, a gente vai conhecendo um pouco, vai aprendendo, né? E até que agora estamos aí com a Talk House. E no Brasil, assim, a automação tem alguma linhagem? Você, sei lá, 20 anos, 10 anos? Quanto? Nossa, você tem cara, ideia? Já mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Desde a década de 90 que começou a vir a legal. automação residencial para o Brasil. Nossa, eu não tinha nem ideia que eram uns módulos que transmitia comandos de automação pela rede elétrica. Nossa, mudou muita coisa. Mudou muito. Né? A X10, se eu não me engano, eu não lembro direito o nome. Né? Lá nos Estados Unidos ele não era muito confiável. Aqui no Brasil, que há 20 anos atrás a rede elétrica era muito pior do que é hoje, né? 20 não, 30 anos atrás, mais ou menos. Né? Então foi um negócio muito acessível, tal. Era muito caro, tinha pouquíssimos importadores, né? Na verdade acho que era só um importador e pouquíssimas pessoas que trabalhavam com o sistema. Distribuíam, era um negócio, eram os primórdios da automação residencial. Depois foi ampliando, foi Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, sempre tem um começo. Mas hoje em dia, então, com o Google Home, com a Alexa, é o ápice, vamos dizer assim. Não, ápice ainda não é. Mas perto daquilo lá... Não, melhorou muito, melhorou muito. Uma questão, assim, até dessa parte da Alexa, da Siri, né? Do Google Home, esses home kitchens, né, que a gente fala aí. Isso aí ajuda na parte de automação ou acaba sendo meio que uma concorrência, vamos dizer assim, perde um pouco de mercado? Ou não perde mercado. Eu acho que ajuda, porque facilita o dia a dia do usuário. Tá. Imagina você estar na sua residência, você quer comandar o seu home theater. Seu celular está sem bateria. Se você der um comando para o Google, ele vai acionar a cena do home theater. Ou seu celular, você mora no sobrado, o seu telefone está lá na sua suíte, lá em cima. Não tem que se levantar? Você não tem que sair até pegar o telefone, porque o home theater tem vários controles remotos. Do receiver, do telão, do projetor, do lift do projetor, da net, né? Enfim. O Google ele ajuda bastante, tanto a Alexa quanto o Google Home, eles ajudam bastante no dia a dia para o cliente. Então eu não vejo como concorrência. Eu vejo como mais um sistema que vai agregador, comodidade e praticidade para o usuário final. E é tudo integrado com a situação da automação. É tudo integrado com os sistemas de automação. Quando eu falo concorrência, assim, na verdade, até os espingardeiros que existem em Sorocaba, né? Que fala assim, vou comprar 2, 3 Googles ali, 3 Alexa, tal, aquelas... Eu não sei nem como é que fala, aquela caixinha ali que você acaba interagindo com ela e fala assim, vou automatizar e conecta na TV e coloca aí, fala, automatizei minha casa, né? Então, assim, a gente fala assim, é concorrência, não, eu digo assim, é que esse cara também não vai nem procurar, né, uma automação. O cara que é espingardeiro desse jeito não vai nem procurar. Não vai. Então, o cara ele vai entrar no Mercado Livre, ele vai na Santa Ifigênia. Vai caçar alguma coisa assim. Vai caçar alguma coisa assim, plug and play. Então não é o... Já que você entrou nessa parte da Santa Ifigênia, o quanto que esses produtos chineses eles influenciam na venda de uma automação do jeito que vocês vendem? Cara, pelo custo que chega no país, porque lá na China é muito barato para produzir, eles acabam atrapalhando um pouquinho. Mas se o cliente tem um pouco de percepção de que ele vai investir uma grana no sistema de automação, ele vai pegar um produto chinês que não tem um representante nacional, não tem um manual em português, não tem um 0800 ou qualquer telefone que ele possa tirar uma dúvida caso aconteça algum problema. Uma garantia legal. Não tem uma garantia legal. Não é habilitado pela Anatel. Né? Então, vale a pena investir num sistema assim? Não é melhor? Tipo, aconteceu num sábado à noite, o sistema parou de funcionar. Para quem você vai recorrer? Você vai ligar para quem? Não é nem investimento, aí começa a ser um gasto, né? Vale a pena gastar. Exato, não vale a pena gastar num negócio assim? Né? Ao contrário, com um pouquinho mais,
já que você está construindo uma casa, num condomínio legal, né, fazendo a casa dos seus sonhos para você morar ali por um bom tempo, não vale a pena investir um pouco mais e ter um sistema mais seguro, um sistema mais parrudo, que não vai dar tanto problema e que se der algum problema, você tem um telefone do integrador ou do fabricante que possa resolver o teu problema rapidinho. Porque você compra o sistema chinês hoje, daqui 6 meses aquela fábrica muda ou então param de importar aquela peça, Não tem troca. você não tem troca, você não tem peça de reposição. Até mudar sistema, né? Talvez. Muda por exemplo... Porque isso daí é totalmente comercial. Se eles quiserem lançar uma peça amanhã Que e não deixar de produzir a mais antiga... E que não dê certo a adaptação de uma com a outra, né? Uma questão Tem que trocar tudo. Como eu falei, assim, a minha família trabalhava com parte de climatização, é o CFC, né? Gás para geladeira. Pô, não funciona. Agora já estão falando, o novo agora não funciona. Então, assim, alguma coisa que não dê você não consiga adaptar uma peça nova com uma peça velha e tem que trocar todo o sistema. Tem que trocar todo o sistema. Já aconteceu várias vezes do cliente falar, olha, tem um equipamento aqui que é antigo e tal, tem como fazer integração com o novo? Não, desculpa, não tem. Por quê? Novo. Porque esse fabricante saiu do mercado, não tem mais nenhum representante, então não tem o que fazer. Entendi. E quanto que isso impacta no comércio da automação real mesmo? Não muito. Não muito? Não muito, não impacta muito, porque o cliente que quer uma automação residencial, um sistema puro de automação, ele vai fazer a pesquisa, ele vai chegar nos fabricantes nacionais, nos representantes desses fabricantes, então ele vai buscar alguma coisa mais onde confiável, onde ele tem a segurança para investir. Entendi. Porque é uma grana legal, né? Não é um valor... É um valor palpável, assim. É um valor palpável, né? Ninguém está aqui para jogar dinheiro fora. É. Então, já que você vai investir num sistema... Você tem que saber onde está pondo o pé. Exatamente. Faça com segurança, né? Busque informação na internet, ligue para o fabricante para ver se aquele representante é certificado, busque alguém certificado, não faça com uma pessoa, eu fiz uma vez, eu já vi uma vez no YouTube um tutorial e eu sei fazer. Não, veja, tenha segurança de comprar de alguém que vá te entregar aquilo que você está precisando, aquilo que você está comprando. Às vezes até o eletricista, né? Pô, fui numa casa assim, assado, fazer um serviço de elétrico, vi uma coisa simples, deixa que eu faço para você. Deixa que eu faço, vai sair barato. O eletricista, às vezes, né? Lógico, existem eletricistas que cumprem aquilo, que são muito bons, não dá para reclamar. Mas tem aqueles que tentam, não conseguem e acabam abandonando a obra. E daí você não consegue prestar um socorro para o cliente, porque aquele sistema, tipo... Isso tem em toda a área, né? Eu ia falar, a gente... Na parte de construção civil tem um empreiteiro que é legal, ponta firme, às vezes até te ajuda, mas tem aquele cara lá que coloca o preço lá embaixo, você vira uma concorrência desleal, o pessoal baixa seu valor por conta daquele cara que está colocando um preço, né? Não é nem valor que ele está colocando, coloca um preço. Mesma coisa da parte de projetos, né? Existe uma concorrência desleal. Então, assim, às vezes não é nem concorrência, né? Você fala assim, puta, esse cara não vai competir comigo, eu não posso competir com esse cara, porque não estamos orçando a mesma coisa, não estamos falando a mesma língua. Sinceramente, não dá para competir, às vezes, em questão de custo. Foi, tá bom. Então, e assim, essa parte de segurança e tudo mais, né? A pessoa se sentir seguro, é uma questão que a gente pensa aqui, talvez, né? Pelo menos eu penso assim, quando a gente pensa em automação, a gente pensa um pouco de conforto, né, da pessoa, de ter ali essa comodidade, de poder ligar uma TV, de poder ter uma ambientação legal na casa, uma iluminação na piscina, um som ambiente e tudo mais. E também tem a parte de segurança, né? Hoje muita gente ainda mora em condomínio, mas assim, uma segurança ali de ter um alarme na casa, talvez ter ali toda a visualização se tem gente na casa ou não sei como é que funciona. E além disso, né, tem mais uma questão que eu queria levantar, queria saber um pouco, é sobre a segurança de dados, né? Porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? Hoje a gente tem ali o celular, que tem conta de banco, você faz tudo por ali, e também essa parte de controlar a sua casa pelo aplicativo ali. E esse aplicativo eu não sei se é desenvolvido por vocês, né, no caso, por uma empresa, ou se já é um aplicativo pronto e se adequa a ele para a situação do cliente, né? Eu não sei como é que funciona isso. E assim, questão de hackers, de estar ligado na rede, como é que funciona? Uma pessoa pode acessar a sua casa, né? Pode ter acesso ao que tem na sua casa, uma visualização se tem gente lá, talvez.
Não sei, pô, a gente Olha, tem que pensar talvez até como criminoso para fazer umas perguntas dessas. Traupado com a Rafael agora, hein? Eu falei, pô, Jamil, tem que perguntar, pô. Não, lógico, toda pergunta é válida. Com relação à segurança, existem alguns sistemas de segurança que você consegue integração com o sistema de automação. Então vamos supor, você tem um sensor ali de movimento, detectou o movimento de uma pessoa, de um animal, enfim, de qualquer coisa. Né? Dá para programar um sistema de automação para executar uma ação, como ligar para iluminação daquela região, Ligar para o segurança do condomínio, acionar uma sirene. Sistemas de segurança normalmente já fazem isso, né? Na hora que você detecta um movimento, ele já aciona uma sirene, ele já transmite uma mensagem para a central, né? Mas você consegue integrar com o sistema de automação também. Com relação à questão de segurança de dados, o aplicativo normalmente é do fabricante e você vai moldar o aplicativo de acordo com o que o cliente tem no sistema de automação dele. Então você vai fazer as telas de comando para iluminação, que ele tem iluminação, para áudio e vídeo, para ar-condicionado, enfim, está tudo no celular dele. Você personaliza ali. Eu personalizo de acordo do cliente, exatamente, por perfil do cliente, né? É possível alguém hackear o celular dele e passar a controlar a casa? É possível. Se ele perde o telefone não tem nenhuma trava de segurança, como senha ou a digital, a pessoa pode controlar a residência dele. Mas aí vai ser o caso dele ligar para o fabricante, para o integrador que fez a automação e trocar o login e a senha. Trocando o login e a senha, só a senha já é o suficiente para que aquele aplicativo que está no celular que foi roubado não funcione mais. Tá. Cai em desuso, vamos dizer. Isso, fica em desuso, não vai funcionar mais, não vai controlar mais aquela residência, porque houve uma alteração na senha de segurança. E outra, se você for ver a porcentagem de bandido e hacker, com certeza tem mais bandido do que hacker, né? Sim. Eu não vejo sentido de um hacker querer controlar a casa da vizinha, né, para a parte de iluminação. Não tem. A não ser que tenha um interesse muito grande naquele local e seria uma equipe inteira criminosa. Não, porque às vezes assim, nós estamos falando numa classe A, mas também tem o AAA que hoje que já está acostumado. Tem casas hoje que você tem bunker. Sim. É verdade. Sim. Pô, entrou gente na casa lá, porque em São Paulo ainda existem muitas casas que não são de condomínio. Itaim, Jardins e tudo mais, não são em condomínio, mas são grandes casas. Pô, o Dória tem uma casa lá gigantesca. Ou então assim, pô, entrou gente, fuzil, tal, puf, bunker. Às vezes um hacker ali, puf, desbloqueia lá, pô, desbloqueia, talvez destravar um, entendeu? Assim, onde eu falo assim. Então assim, é até legal saber que é possível, né? E assim, será que poderia colocar isso aí numa empresa privada de armazenamento de dados? Ou então, numa nuvem? Ou então, nesse caso, a questão de segurança, você não coloca na automação. Você tira da automação. Tira da automação, já que a pessoa é de um altíssimo padrão, uma qualidade de vida, uma autoridade. Igual né? Aí ele vai ter uma sala ali que é um bunker dele. Você pode otimizar tudo menos aquilo lá. Isso, aquilo lá você deixa fora da automação, porque não corre o risco de ninguém roubar os dados do comando daquela sala. Deixa só o controle físico ali, acessando. Imaginando o cara fala assim, entrando no bunker. Google, abre porta, abre cofre. Não tem abrir o cofre, não tem sentido. Não vai ser tão tranquilo assim também, né? Vai ser, corre! É igual o banco. Abre, automatizar os cofres. Aí é outro nível. Nesse nível de segurança, né, a automação não vai interferir porque a gente parte para um sistema muito mais robusto de segurança. De segurança mesmo em si. Tá. Né, onde essa pessoa provavelmente ela vai ter seguranças particulares, ela vai ter uma empresa que vai estar monitorando a casa dela 24 horas por dia e qualquer problema, qualquer anomalia já desloca uma equipe para lá para averiguar o que é. A automação está mais ligada à parte de conforto, de praticidade, de comodidade, de você ter o comando da sua residência, dos principais itens, ali na palma da sua mão. Tá. Eu vi tanto da parte de conforto, uma série, alguma coisa assim, não sei se foi Netflix, TV a cabo, alguma coisa. O pessoal liga até lareira, né? Aquelas lareiras, a gás, liga até lareira. A lareira a gás. A gás, liga ela. Aquecedor, você tem tudo. Né? Tudo. Aspiração central. Aspiração central não vai na automação. Mas você consegue ligar, né? É engraçado que a aspiração central e áudio e vídeo, às vezes você fala em automação, você fala neles também, né?
Eu acho que é normal, assim, todo mundo que procura para fazer automação também procura para esses complementos? Então, o áudio e vídeo sim. Uhum. Né? É muito mais fácil você vender o áudio e vídeo hoje, depois você vender automação, né? Porque é mais usual, a pessoa fala, ela monta um home theater, ela faz um home theater na casa dela e depois ela tem ali dezenas de controles. Uhum. Quero colocar automação, daí ele parte para automação, né? O cliente quer automação de iluminação, ele vai para automação de iluminação. O sistema de aspiração central está crescendo bastante no Brasil. Né? Nós somos representantes da Hayden, mas ele não vai na automação. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque o que acontece? Você não tem como você ainda, por enquanto, controlar a mangueira. Né? Se ela fizesse sozinho, seria maravilhoso. Se fizer sozinho, beleza. Aquele Mas não, robozinho você dos precisa. Jetsons, né? É isso, igual a empregador Jetsons. Você precisa ainda do ser humano para conectar a mangueira na válvula, para passar a mangueira pela casa. Né? E a válvula, na hora que você conecta, ela já liga direto ao motor. Então, ainda não está na automação o sistema de aspiração central. Mas áudio e vídeo, 90% das pessoas que têm automação coloca áudio e vídeo na automação. É um charme na casa, né? É gostoso você entrar numa casa, ter um ambiente. Porque também não faz sentido você ter toda uma automação e não ter um áudio e vídeo ali. Simão, você tem uma casa de alto padrão, você não tem um home theater, você não tem um som ambiente no espaço gourmet. Hoje as salas são integradas, né? Sala de estar, sala de jantar, cozinha. Abre uma portona, o espaço já gourmet, vira vira uma coisa só. Então ali você consegue colocar um som ambiente, cara, para atender toda essa área. E você tá lá na piscina, você tá na churrasqueira, você não vai toda hora lá no equipamento para mudar o volume de uma área do gourmet que está muito alto, está muito baixo, mudar a música. Você faz tudo pelo seu telefone. E você poderia fazer uma setorização também? Acredito que sim, né? Mas só para tirar a dúvida mesmo. Pô, a área gourmet aqui é um pessoal que quer fazer uma bagunça, tal, na cozinha ali, tem um pessoalzinho na sala, pô, o som é o mesmo. Se você quiser, você pode ligar tudo, mas se você quiser, você diminuir esse setor. Nós aqui. temos equipamentos que nós chamamos de multi-rooms. Você consegue controlar o som de até 6 ambientes. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Que legal. Você pode colocar uma música em cada lugar. Você pode colocar uma música em cada lugar. Nossa. Vai virar uma bagunça. E existem equipamentos também que permitem você, de uma única central, um receiver, você consegue mandar imagens para 3 ou 4 ambientes separados. Imagens distintas para 3 ou 4 ambientes separados também. A automação está mudando a vida das pessoas praticamente, nesse Muito, sentido. tá facilitando muito a vida do pessoal. Uma coisa que eu até penso assim, né? Todo mundo tem na família, uma pessoa mais de idade, isso aí acaba criando até acessibilidade, né? Sim. Acessibilidade. A pessoa não tem que se levantar. Tem que se levantar. Uma pessoa que tem dificuldades de locomoção, uma pessoa que tem dificuldades para caminhar pela casa, você consegue fazer sistemas de chamar uma pessoa pela automação, controlar a iluminação, controlar a televisão, né? Ajuda muito pessoas que têm uma deficiência, precisa de alguma necessidade especial. Porque até vai ser um assistente também, vai ter um né? assistente. Porque ligar TV, não precisa ficar pedindo dependendo de alguém, né? Não, você pega um controle, você faz uma tela grande, porque geralmente uma pessoa idosa, né, precisa de uma tela grande, uma numeração maior ali, fácil, maior. Bem facinho. E é legal simples. Que não precisa só pode ser toque, pode ser por fala. Pode ser por fala. Hoje com o Alexa, você pode colocar todos os comandos por voz. Então a pessoa dá o comando por voz para ligar um ar-condicionado, mudar de canal de televisão. Tá quente, tá frio, aumenta a regulagem, né, do ar, da temperatura. Dá para fazer uma automação voltada para esse nicho, sim. Que legal. A automação, assim, na verdade a gente está indo até além do que eu imaginava. Eu nunca parei para pensar de que isso mudaria, por exemplo, vamos dizer, a gente quando ser idoso, provavelmente a gente vai ter todas essas facilidades até melhor do que eu tenho hoje em dia. Sim, vai estar muito mais fácil. Vai estar muito mais, porque a tecnologia está evoluindo constantemente. E acho que também a entrada de grandes empresas facilita, né? A gente estava conversando de algumas TVs que estão entrando agora no mercado, e isso vai cada vez mais integrar e vai facilitar a vida do o mundo está cada vez mais interativo. Né? Todos os equipamentos estão cada vez com mais tecnologia artificial embutida. Então, a tendência é melhorar muito a nossa qualidade de vida com relação a acesso a dispositivos, a acesso a questão de segurança, de comodidade, de conforto. E até compatibilização, né? Antigamente a gente, quando
escutei falar de Apple, de iPhone. É. Assim, pô, o iPhone não conecta lá no seu Windows, tem que ser um negócio, pô, você fala, caralho, como assim não conecta? Hoje você vê aí conexões e conexões entre aparelhos diversos, né? Assim, essa tudo vai acabar interagindo. Vai falar a mesma língua, vai né? falar a mesma linguagem. Tá indo até mais Sim. ou menos do que a gente falou. Nos Estados Unidos, a linha branca, né, elas já conversam entre si. Elas já são conectadas à internet e conversam entre si. Geladeira, lava-louça, máquina de lavar, essas coisas. Tem geladeira que já tem um painel touch que você tem uma relação, uma lista do que tem dentro da geladeira. Sem abrir. Sem abrir. Né? Então... Uma pergunta interessante. Quanto a gente está atrasado referente ao mundo nesse quesito da Não automação? muito. Não? Não muito. Porque hoje, você pega um produto que é lançado nos Estados Unidos hoje, daqui 2-3 meses está aqui no Brasil. As Diminuiu empresas, muito. quanto mais globalizar é melhor para as empresas, Exatamente, né? Porque todas as empresas são globais, as principais. Né? Então eles lançam, você vê, a Apple lança um iPhone lá simultâneo com o Brasil. Sim, né? Os equipamentos de sistema de automação, o pessoal lança nos Estados Unidos, lança, daqui 2-3 meses tem o lançamento nacional. Né? A Samsung lançou o S20 agora, se eu não me engano, né? Note 20, né? Agora acabou de lançar. Eu não vi ainda. O S20 já saiu. Já se viu. Então, são lançamentos mundiais, porque está tudo globalizado. Acabou aquela história de você ir para os Estados Unidos comprar um DVD, ter que chegar aqui, pedir para tentar decodificar, porque a Europa era uma zona, os Estados Unidos era outra. Acabou os moandeiros que ia lá comprar para vender. Então, eu estava vendo alguma história parecida de um cara que foi lá no Paraguai, comprou o aparelho, trouxe para cá. Chegou aqui já tinha. Não dava não funcionava, pediu para um cara trocar, o cara trocou, fez a conversão, só que isso danificou o aparelho e em vez de durar sei lá quanto tempo, durou menos. Imagina. Acontece. É muito azar de você pegar um aparelho. Mas hoje o mundo está muito globalizado, então tudo anda muito rápido. Você tem lançamentos até de montadoras, primeiro no Brasil, depois eles lançam em outro país. É complicado. Assim, essa questão aí de funcionamento, né? Eu já peguei uma geladeira que estava funcionando lá, você tira da tomada, funcionando, você põe e já está queimada. Né? Então assim, é porque tinha que acontecer mesmo com o cara. Puta merda. E de novidade no mercado tem muita coisa? Alguma coisa que, por exemplo, você falou assim, não lançaram ainda, deveria lançar algo assim. Você tem alguma coisa que você pode colocar na lista? A indústria de automação, né, ela está caminhando a passos largos na integração. Então hoje, eu acho que a questão maior vai ser o sistema de automação se adaptar ao cliente. Né? Porque hoje a gente já faz uma programação baseada naquilo que o cliente tem. Então o que falta talvez é o sistema entender como é a rotina do cliente através da inteligência artificial para facilitar a vida dele. Um exemplo, você é um executivo que todo dia você acorda às 7h30 da manhã, você toma aquele café rapidinho e vai para trabalhar. Então o sistema já entende que você tem essa rotina, 7h40 o cafezinho está pronto. Entendi. O sistema já faz isso por você. Ele lê o que você a sua rotina ele geral. Ele lê a sua rotina, né? Então ele já se antecipa a sua necessidade e já deixa aquilo pronto para você. Hoje em dia você tem que programar tudo para acontecer. Hoje você faz a programação baseada na rotina do cliente. Você tem que perguntar pro cara e vir O manualmente. que você gosta de fazer? O que você quer programar? Como é que é? Você quer assistir televisão? Você geralmente liga o ar-condicionado? Qual a velocidade do ar-condicionado? Que temperatura você gosta? Você gosta de dormir com coberta, sem coberta? Sem coberta. A gente já faz uma cena, tipo assim, cena dormir. O cliente gosta do ar-condicionado lá no nível 20, sem ruído, 20. Temperatura 23 ou 24. Então você já programa, faz essa programação fixa. Né? E vai ficar aquilo a noite inteira. Não importa se esfriar ou se fizer calor, vai ficar naquilo. Né? Talvez lá no futuro o sistema entenda, esfriou. Então eu vou aumentar um pouco a temperatura para manter aquela temperatura agradável para o cliente. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Esquentou muito, então eu vou abaixar a temperatura. Para manter agradável. Então falta essa inteligência da leitura do contato com o humano e com a robô, sei lá, a inteligência artificial. A artificial evoluir, né? Eu acho que a gente vai chegar lá.
A Alexa mesmo, o pessoal fala que de acordo com que você vai se comunicando com ela vai entendendo melhor o tom de voz, quem tá falando com ela. Eu não sei se isso é real, eu vi algumas coisas, alguns comentários que se ela vai se moldando com o tempo. Eu acho que ela... nós temos a Alexa, né? Ela funciona com os comandos básicos, mas a Alexa ainda no Brasil não tem o mesmo significado que tem nos Estados Unidos, que lá ela é uma assistente virtual, né? Você marca consultas, você escuta jornal, você vê a previsão do tempo, tudo através da Alexa, né? Então aqui no Brasil a gente está usando mais para automação, então ela está acostumada com os nossos comandos de voz. Talvez no futuro ela consiga ter essa inteligência de eu sei que quem está falando é o Fernando, quem está falando é o Fabiano. Que legal. Né? Ela já consiga identificar quem é o usuário. Igual tem carros, né, que você tem lá as posições de memória, né? Você aperta a memória 1, ele posiciona para um determinado usuário. Talvez no futuro você consiga fazer isso. Que legal. Então a gente não está tão longe de uma utopia do jeito que a gente pensava nos anos 2000 aí, de ter tudo bem talvez uns inteligente. 30, 40 anos. Hoje eu li uma reportagem que o Elon Musk está desenvolvendo um sistema, um chip para tocar música dentro do seu cérebro. Nossa. meio excessivo o processo. Excessivo o processo. Eu já li questões de tipo você ter uma placa USB implantada em você. Então, a gente vai chegar nesse nível de tecnologia? Não sei. Eu acho que entra até a questão política também. Depois, o pessoal está né? estudando. Até onde vai chegar, não dá para saber. Se eu falo em inserir alguma coisa no humano, ele já fala que é um negócio de controle, que não sei o quê. Ninguém quis ir nem lá pra Itajaí, pô. Os caras não querem nem a vacina aí do Covid. Tá louco. Pode tomar, não. Toma você primeiro. Toma você primeiro. Vou fazer o teste aqui, peraí. É bem isso. Puta merda. Tá foda. Confiar no outro é foda. Ai. Faltou alguma coisa? A questão de manutenção, acho que a gente até falou, né? Essa parte tive um problema aqui, a manutenção acho que hoje acredito que seja rápido, porque grandes fabricantes no Brasil, grandes representantes no Brasil. Normalmente, as empresas de automação, ela mantém um pequeno estoque de peças de reposição. Então, aconteceu um problema com um dimmer na sua casa, não está funcionando. Né? Então é um dimmer, você já leva essa peça, realmente está com problema, já troca, para não deixar o cliente sem aquela funcionalidade por muito tempo. Pode acontecer do cliente ter que esperar 2, 3 dias? Pode acontecer, mas é para se evitar. A ideia é você ter em estoque algumas peças. Posição rápida. Caiu um raio lá, queimou 1, 2 peças, um relé, por exemplo, você já vai e já troca imediatamente. Você tem como desativar a automação ali no caso e voltar com o funcionamento normal, por controle e tudo mais, ou não? Depende muito de como foi feita a automação. Normalmente, vamos supor, para iluminação. Não dá para conviver a iluminação com interruptor e automação. Ou é automatizada ou é a parte elétrica convencional. Tá. Então, se deu problema na iluminação de determinado ambiente, a gente vai ter que reparar o sistema de automação para ele voltar a funcionar. Não vai ter um backup, que seria a elétrica convencional. E lá tu tira a pecinha e liga a iluminação. Não é tão simples assim. Tá. Uma coisa também que eu vi recentemente em uma reportagem o pessoal está fazendo controle do solo, isso para vegetação e tudo mais, a partir da automação também, que, por exemplo, o solo está muito molhado, vai jogar água, não vai, tá crescendo também esse mercado. O sistema de irrigação hoje, os mais modernos, eles têm um sensor de umidade. Então ele fica espetado no solo, né? E daí você faz a programação de acordo com a região. Sim. Chegou a umidade 40% do solo, aciona o sistema de irrigação. Né? Porque o sistema de irrigação ele é programado. Tipo, segunda, terça e quarta, ele vai funcionar durante 3, 4 horas. Mas se o solo está úmido porque está chovendo, não tem necessidade do sistema funcionar, não tem o porquê. Então, esse sensor ele já fala para o sistema, olha, não, o solo está muito úmido, não é necessário você ligar hoje. Então, ele não liga naquele dia. Ele só vai voltar a funcionar na hora que a umidade do solo chegar a 40%, por exemplo. É rentável, né? É rentável, começa economia. A ser rentável, economia. Vem dinheiro pro bolso. Sim, né? Exatamente. Você não vai ter um sistema de irrigação funcionando num dia com chuva, por exemplo.
Você pode dar um exemplo pra gente do que a automação faz um benefício em questão financeira? Tem muito isso daí? Sim. Olha, você consegue economizar na obra com relação ao cabeamento. Tá? Menos cabo. Menos cabo de elétrica. Elétrica, no caso. Elétrica, no caso, você vai economizar. Mesmo que você tenha que usar o cabo de rede, é um cabo de rede, geralmente, para 4 pulsadores contra um monte de cabo de elétrica para cada pulsador. Sim. Né? Você consegue controlar a iluminação melhor da sua residência, porque você pode colocar, exemplo, eu quero que acenda a iluminação do meu jardim todos os dias das 8 da noite às 10. Então, das 8 ela acende, até as 10 ela apaga. Entendi. Se você não tivesse isso para programação, você vai fazer na mão. Aquele dia que você sai, aquele dia que você esquece, vai ficar gastando mais energia. Sim. Né? Então, pode ser que a automação também traga um pouco de redução de energia elétrica. Você fala, uma redução, um cara que tem uma casa de 500 metros quadrados gasta R$2.000 de energia elétrica, para ele 100, R$200 não é muito. Realmente não é muito, mas ela pode ter esse benefício de economia de energia. Não é muito mensal, né? Você pensa Não isso aí mensal, se você pega por ano, se você pega em 5 anos, né, você aplica esse dinheiro, dá uma diferença legal. Não, fora que a pessoa também tem uma economia de tempo, né? Tempo também. O tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Imagina o cara com uma casa de 500 metros quadrados, você ainda pagando a luz da casa inteira. No dia que ele dá uma festa, por exemplo. Ou fala, agora eu tô cansado, vou deitar e dormir, nem vou ver o que tá ligado e o que não tá. Deixa do jeito que tá. É. Com automação, não. O cara tá cansado, ele vai dormir, no quarto dele vai ter uma função do lado da cama dele, desligar tudo. Ele aperta o botão, desliga a casa inteira. Pensando nesse lado, já é uma economia gigantesca. E só de economizar o tempo do cara deitar e dormir tranquilo... Hoje em dia, você sai para trabalhar às 6, 7 horas da manhã, volta 8, 9 horas da noite, daí você tem compromissos com os filhos, com a esposa, essas coisas. Então o dia está muito corrido. Alguém te chama para gravar um podcast. Na terça-feira, o dia está muito corrido. Então isso acaba trazendo benefícios também em questão de tempo. Imagina uma mãe de 2 crianças, empresária, que tem o seu negócio próprio, tem ali 2 filhos. Se a automação puder ajudar ela de alguma forma, tanto de manhã, quando ela vai preparar as crianças para ir para a escola, quanto na hora que ela chega, isso não tem valor para ela. Porque a mãe, ela é empresária, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, né? Ela tem múltiplas tarefas, múltiplas funções. Então isso não tem valor para ela se a automação puder agregar valor em fazer o dia dela render mais 15, 20 minutos. Ajuda muito, vale muito a pena. Um diferencial, a automação, se você mandar ativar a cafeteira, ela ativa a cafeteteira. Sim. Você já passa o cafezinho sem pegar. Não, 30 minutinhos a mais dormindo. Então, para algumas pessoas isso não tem preço. Não tem. Né? Você ter um pouco mais de comodidade, um pouco mais de tempo para você dormir, isso não tem preço. Mas acho que você pode negociar tudo, valor, tudo mais, mas tempo é inegociável. Tempo não tem como, são 24 horas para qualquer pessoa. Isso é verdade. Para mim, para você, o tempo é o mesmo. Agora, como você vai usar o seu tempo, aí tem muita diferença. E questão de manutenção, existe alguma manutenção preventiva ou não? Ela é corretiva? Assim, quando você vende um sistema, vamos supor, de automação, vamos automatizar essa casa, vamos colocar som e vídeo, vamos colocar... qualquer coisa aqui. E aí você fala assim, legal, vamos instalar, você tem garantia de 1 ano, 2 anos, 5 anos... E a gente indica uma vez por ano vir aqui olhar como estão todos os módulos, fazer uma leitura do sistema, uma manutenção preventiva mesmo, para não acontecer isso. Vamos dizer assim, queimou um módulo e o cara ficou 1, 2 dias sem luz. É possível fazer uma preventiva? É possível fazer uma preventiva. Você pode combinar com o cliente a cada 1 ano, ir lá na casa dele, ver se o sistema está funcionando tudo perfeitamente, né? Mas você pode fazer essa preventiva no dia seguinte queimar o equipamento. Você não tem como saber como está o equipamento. A vida útil do equipamento. É igual a TV. Não tem como saber se a TV vai parar. Porque você vai lá, você faz o teste, o equipamento está funcionando, está executando os comandos para o qual ele foi programado. Você vira as costas. Queimou? Acabou. É igual a hidráulica. Quanto mais você mexer, mais fede. Não é verdade? Hidráulica. Não, tá tudo legal. Deixa eu ver se tá bom. Faz 5, 6 anos que o cara não liga pra gente. E uma vida útil do equipamento desse?
10, 15 anos. Nós temos, quando eu entrei na empresa de automação da Cybertronics, né, já tinham instalado uns equipamentos no auditório de um hospital. Está lá até hoje, cara. O cara não liga nem para reclamar, nem para agradecer que está funcionando. Já são 11 anos de instalação e, pelo que eu sei, está funcionando. E os equipamentos melhoraram muito nesse pico de energia. Muito, muito. Antes do equipamento, por ser importado, era 110. E aqui no Brasil, 110 pode ser 90, pode ser 135, 137, né? 137, né? Tem essa variação louca. Hoje, a maioria dos equipamentos ela é bivolt, então é de 90 a 240. Então, acontece um pico de energia, não tem tanto problema. Pode queimar? Pode. É um equipamento eletrônico como qualquer outro. Mas melhorou muito com relação à qualidade. Você pode pensar em colocar um estabilizador, alguma coisa assim, um no-break? Pode ser. Para garantir uma qualidade de pico de energia. Hoje o pessoal assim, coloca... Porque o no-break é caro, né? DPR, nem computador eu coloco hoje em dia. Hoje em dia eu coloco uma régua de um filtro de linha e é o que resolve. Por isso que eu perguntei. Dentro do computador, a própria fonte já tem a tecnologia que antigamente o no-break fazia. E pelo jeito hoje, qualquer equipamento assim, de qualidade, ele tem essa variação permitível. Sim, tem um sistema de segurança que se vira um pico de energia muito alto, ele desarma para proteger o equipamento. Se você vai lembrar agora de algum pepino, alguma coisa. Um case, deixa eu ver se eu tenho algum... com cliente e obra sempre tem alguma coisa, né? Cara, já aconteceu um problema com um cliente, um dono de uma empresa nacional gigantesca, que ele estava dando uma festa na casa dele em Angra e o sistema travou. Agora você imagina, um magnata dando uma festa com um problema no sistema de automação na casa dele. Né? Sai voando de São Paulo de helicóptero para socorrer o cara, em pleno domingo. Ganhou a viagem, pelo menos. Ganhou um voo de helicóptero, mas depois você ganhou um cliente berrando no seu ouvido de raiva, porque no meio de uma festa com sei lá quantos convidados, o sistema para de funcionar. Né? Graças a Deus não foi o nosso sistema, mas foi um representante nosso que foi socorrer, um amigo nosso que foi socorrer esse cliente. Acontece. Mas nunca sobra para quem teve o problema, né? Não, porque nós temos os integradores, né? E esse cara era nosso integrador. Então, na época, nós atuávamos como distribuidora de sistema de automação e o integrador teve que ir lá socorrer o cliente rapidinho. No domingo, né, à tarde, o cara foi para lá trabalhar. Mas foi premiado também, né? Isso daí acontece uma vez e... Sim, até hoje não ficou muito claro o que aconteceu, né? Mas foi um case de um sufoco aí que nós passamos, mas foi resolvido, ficou todo mundo feliz. O cara tá preso hoje, então tá tudo bem. Filho feio não tem pai, né? E, bom, uma curiosidade agora. Quanto tempo você demora, mais ou menos, numa casa aí, média, aí, o tempo para fazer cronograma, tudo? Isso afeta muito a parte de automação? De automação? Se você pegar todas as horas, os dias corridos de trabalho, 10 dias. Por uma casa de 350 metros quadrados. A gente está falando de você ir 10 dias para casa do cliente. Isso. Você pegar aí, 8 horas por dia, são 80 horas de trabalho. A gente está falando de uma casa mais ou menos de padrão. 350 metros quadrados. Para você passar desde a infraestrutura, passar o cabeamento. E o cliente tem que ter o tempo hábil para passar todas as informações para você também. Né? Fora o desenvolvimento, o briefing ali. Você vai várias vezes, né? Primeiro você faz a infraestrutura, passa os cabos, lança os cabos. Né? Daí o cliente vai finalizar a casa, vai chegar a hora de você instalar os equipamentos. Você vai instalar os equipamentos. No decorrer da obra, é picado. Isso, é picado. Daí o cliente comprou tudo, instalou, já está ali a TV a cabo, tem internet, a televisão já está no lugar. Então você volta para fazer a programação daqueles equipamentos e você volta depois de um tempo para fazer o ajuste fino da programação. Porque primeiro você faz a programação, o cliente utiliza ela durante 30 dias. E ele vai anotando, olha, eu quero que mude isso, eu quero que você altere isso, faz uma cena assim, uma cena assado. Daí você volta depois um prazo e você faz todas aquelas alterações que o cliente identificou. Já teve caso de o cliente mudar, depois desmudar e mudar de novo? Todo mês. Normal. Normal, porque no dia a dia o cliente vai levantando uma necessidade, alguma coisa que não está daquilo que ele pensou, então ele pensou numa situação que não era realmente essa.
Então você vai fazendo essas alterações, mas são alterações pontuais, coisas rápidas, né? Que em questão de 1 hora, 2 horas você vai e resolve. Eu vejo um ponto assim que eu queria entender até da parte de automação, que é assim, a compatibilização, vamos dizer, com a arquitetura. Hoje tem engenheiros, arquitetos. E assim, tem alguns arquitetos que falam, pô, queria fazer isso, o engenheiro fala, pô, não dá. Às vezes o engenheiro fala, dá, custa caro, né? E assim, eu queria saber que ponto o cliente deve procurar uma parte de automação, se assim, pô, o arquiteto desenvolveu todo o projeto, finalizou, aprovou 3D, prontinho. Tá. Você chegou lá para automação, você voltar isso para o arquiteto, essa informação, falar assim, pô, vai ter que mudar isso aqui porque senão não vai dar certo a automação. Chega a esse ponto ou não? Você fala assim, pô, a automação é maleável, eu consigo trabalhar com o que eu tenho. É difícil você precisar fazer uma alteração na infraestrutura do projeto para instalar automação. Tá. Né? Vamos voltar na automação cabeada, que é que precisa de mais alterações, mais infraestrutura. Tá. Você vai fazer o quê? Você vai passar uma rede de conduítes paralela a conduíte de elétrica. Você vai colocar um quadro de comando do lado do quadro de elétrica. Eu não vou alterar o projeto que o arquiteto fez. O cliente fechou com o arquiteto, depois fechou contigo, ele não precisa voltar com o arquiteto. Não precisa voltar com o arquiteto. E o arquiteto. processo assim, mais perfeito, no caso, para você, seria, vamos dizer, tá fazendo a obra, antes de começar a subir as paredes, seria procurar, que etapa que seria melhor para achar vocês? A melhor etapa é no projeto. No projeto. Porque daí a gente já tira umas dúvidas, já faz algumas sugestões, e o projeto já nasce, teoricamente, pronto. Sim. Você não precisa fazer alteração daqui 3 semanas, caso o cliente queira mudar alguma coisa. Né? Mas a época certa para entrar com o sistema de automação é junto com a elétrica, na hora que for começar a cortar a parede para fazer infraestrutura de elétrica. Entendi. Aí já é necessário também fazer a infraestrutura de automação. Então ele pode te procurar na teoria até depois de pronto, porém seria o perfeito até começar a colocar a elétrica. Exatamente. Porque a automação ela caminha em paralelo com a elétrica. Então, está cortando a parede, vai colocar um duto de 0,5 polegada, de 3/4, já corta um pouco mais e coloca 2. Porque o cabo de automação não pode ficar junto com o cabo de elétrica que dá interferência. É igual o telefone metálico que Exatamente. Né? Você não pode passar... Elétrica é um sistema, uma infra, TV a cabo, internet, telefone, automação é outra. Elas podem estar lado a lado, com os dutos, um do lado do outro, mas não pode estar no mesmo duto. E o ponto de internet é fundamental também, ser pensado nisso ou não? Não influencia para vocês? Então, a internet não é fundamental, não é uma questão, precisa ter internet. Não precisa, a não ser que o cliente vai fazer um acesso remoto. O cliente viaja muito e ele quer controlar a casa dele à distância, por exemplo. Iluminar para falar como se tivesse alguém em casa. Ele quer fazer uma simulação de presença. Né? Mas geralmente o sistema de automação precisa de uma rede Wi-Fi, mesmo que essa não esteja conectada a uma internet. Você tendo então, a rede Wi-Fi, você já controla. É importante o Wi-Fi e não o cabo chegando no sinal da internet. Isso. Você tem que ter uma rede Wi-Fi boa para ela abranger todo o perímetro da residência, mas não é necessário internet. Que interessante isso. Vai fazer o acesso remoto, vai fazer o download de uma programação que está na nuvem, aí lógico você vai precisar. Mas ali você consegue trabalhar offline, vamos dizer assim, dentro da residência. Show. Entendi. Bom, acho que basicamente é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que nós pegamos todos os tópicos, né? Para quem está começando aí nessa parte de automação, quer desenvolver algum projeto, o que você indica aí? Estude bastante, cara. Estude bastante, pesquise bastante o mercado, porque tem muita empresa que promete uma coisa e não entrega, e não cumpre. E a inovação, falta de conhecimento. Né? E a inovação. Se você for um estudante, você quer trabalhar com automação, estude muito, porque a tecnologia muda todo dia, então você tem que saber um pouquinho de cada coisa para poder ter aquela visão ampla do que o sistema de automação é, para você poder oferecer para o seu cliente a melhor opção. Se você não estiver preparado, o pessoal vem e passa o carro em cima, né? Passa por cima. Ou então você queima seu filme. Você consegue vender a primeira obra, você não consegue entregar... Pronto, acabou com a... Às vezes você tem um equipamento muito bom, mas se você não conseguir usufruir dele, né? Colocar ele para funcionar direito, sim, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que ter um equipamento bom e uma pessoa responsável muito boa tecnicamente para fazer aquilo funcionar de acordo com o que foi desenvolvido.
Legal. Se algum dos dois não tiver a altura, Se alguém vacilar aí... o usuário final vai ter problema. E problema significa prejuízo no bolso. Dinheiro. Dinheiro. Money. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, cara, acho que A gente vai deixar os seus contatos, redes sociais, tudo no descritivo. Tá. E eu acho que é isso, né? Quem Então, não nos acompanha ainda, né? eu acho que o intuito do InLoco é basicamente isso, ter uma conversa, não uma entrevista. Acho que a entrevista fica muito rígido, talvez não tivesse abordado tudo que a gente abordou se fosse uma entrevista em vez de uma conversa. Abordamos até mais coisa daqui, o papelzinho. A gente anota algumas coisas para partir dali, mas vai muito da pessoa ir acrescentando informações, trazendo informação. E eu acredito que nesse episódio muita gente vai descobrir a automação. Tem muita gente que não sabe o que é automação ou sabe parte do que é automação. Por exemplo, eu achava que a automação até certo ponto dependia totalmente do sinal de internet. E, pelo que você me falou, não é necessário. Entendi. Não é isso bem já assim. ajuda assim. muita gente talvez desconheça disso, ou outros temas que a gente abordou aqui. E esse é o principal foco do InLoco. Trazer informação até para facilitar o acesso de uma tecnologia nova, facilitar a informação de pessoas que estão começando e até dar mais trabalho para vocês. Com certeza, estamos aí para isso. Então, acredito que a gente pode encerrar por aqui, né? Você quer falar alguma coisa? Pode sim, não. Só para seguir a gente, não esquecer de assistir. Isso aí. Lembrando que todos os profissionais da área de construção civil, a gente está abrangendo. A gente começou com arquitetos, foi para engenheiro e agora a construção civil no geral é obrigatório compartilhar a gente, seguir a gente e acompanhar todo o processo aqui, né? Patrocinar a gente. Né? O patrocínio tá baratinho aqui, não tá muito caro se entrar em contato. Certo? Beleza, gente, agradeço a oportunidade e fica à disposição de vocês. Mais bate-papo. A casa tá aberta para voltar com sempre. Com certeza. Então, tchau para vocês. Até o próximo episódio. Falou, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.